Êxodo, capítulo 19, do 3 ao 6, diz assim na minha Bíblia: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Repita comigo: para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas palavras você dirá aos israelitas. Repete comigo, por favor. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Amém? Feche sua Bíblia, curve seus olhos, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Foi boa, foi boa. Senhor, te louvamos essa noite por estarmos na sua casa, por estarmos juntos com os nossos irmãos, por podermos louvar e bendizer o seu nome, por podermos contribuir com as nossas finanças e agora, Senhor, por poder sentar para ouvir a Tua palavra. Eu não tenho nada de bom para entregar a essa igreja, Senhor. A Sua palavra é tudo de bom que nós temos. Por isso nós te pedimos, ministra ao nosso coração as Tuas verdades e faz em nós a Tua palavra se tornar a verdade que guia o nosso viver. Comunica conosco o que Tu queres essa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém e amém. Queridos, eu quero ser muito objetivo, eu quero ser muito prático. Provavelmente nos próximos dias a gente vai continuar falando sobre o mesmo assunto, mas eu queria começar hoje falando com você sobre sacerdócio, tá bom? Se a gente puder botar um tema hoje é sacerdócio estabelecendo conceitos. Quem aqui, se eu falar para perguntar assim, me explica o que é sacerdócio, você vai gaguejar na primeira frase. Quem se identifica aí? Quem não levantar a mão, vou mandar vir aqui na frente. Mentira, vou mandar não. Eu queria desenvolver esse tema com você. O Espírito Santo soprou ele no meu ouvido. E aí a gente estava hoje à tarde, depois do almoço, montando essa mensagem junto, eu, Jéssica e João. Eu queria tocar nesse assunto com você. Eu queria falar sobre sacerdócio. E é verdade que para falar do certo eu precisava desconstruir o errado. Mas eu queria falar sobre sacerdócio com você nesse domingo e talvez em alguns próximos domingos. Amém? No Antigo Testamento, Deus poucas vezes falou diretamente às pessoas. Poucas vezes Deus desceu pessoalmente ou se usando de uma teofania, transformado em um anjo ou algo parecido. Ele pessoalmente falou com alguém aqui na terra. Era mais comum em todo o Antigo Testamento Deus se manifestar ou Deus falar através de 3 tipos de pessoas. Deus falou através dos reis, Deus falou através de profetas e Deus falou através de sacerdotes. Você pode repetir comigo? Reis, profetas e sacerdotes. São 3 figuras, são 3 tipos de pessoas
que de certa forma exerciam uma autoridade, exerciam uma influência. E através dessas três figuras, Deus comunicava muito com a terra. Através dos reis, através dos sacerdotes, através dos profetas. E a gente precisa entender o porquê que ele fazia isso. Ao rei, Deus deu a capacidade de governar. O rei do Antigo Testamento equivalia ao que nós temos hoje no Brasil como presidente. Então, as medidas governamentais, Deus confiava ao rei. E através da autoridade do rei, Deus também comandava o seu povo. Você vai ver na Bíblia reis como Davi, Salomão, Saul, foram os três primeiros. Deus falava através desses reis. Deus dizia o que ele queria do seu povo através desses reis. Mas Deus também tinha seus profetas, e Deus também tinha os seus sacerdotes. Elias, por exemplo, era um exemplo de profeta. Samuel era um profeta, que exercia a dupla função, na verdade, tripla função. Mas Eliseu também era um profeta. Balaão é um tipo de profeta. Eram pessoas que ouviam o que Deus tinha para dizer para a terra e comunicavam ao povo. Em via de regra, o profeta fazia isso. Só que Deus também tinha sacerdotes, que em vias de regra, eram aqueles homens que traziam as demandas do povo para Deus. Sacerdote também era um tipo de intermediário, que ficava entre esses dois pontos. O povo aqui, Deus aqui. O sacerdote se colocava no meio para trazer o que o povo queria, pensava ou precisava e apresentar isso diante de Deus. Você vai ver, Samuel foi um sacerdote, Arão foi um sacerdote. Inclusive nós vamos falar um pouco mais sobre eles. Mas sacerdote, sacerdócio, eu percebo que pouco de nós conseguimos discorrer ou conhecemos sobre isso. E o pouco que nós sabemos, eu desconfio que está errado, ou no mínimo incompleto. Eu queria te ajudar hoje, introduzindo esse assunto. Nós vamos mais aqui desconstruir o que está errado para construir o que está certo. Amém? O texto que nós lemos, Êxodo 19, no verso 5 e 6, mostra um desejo específico de Deus. Se você puder olhar o texto comigo, o texto vai dizer assim, ó: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre as nações. Ou seja, de todos os países do mundo, vocês serão para mim numa posição melhor que eles. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Saiu da boca do próprio Deus um desejo para o seu povo. Deus olhou para Israel e falou assim, ó: eu quero que vocês sejam um tesouro pessoal. A mulher vai entender melhor. Sabe aquela joia que você não gosta de emprestar para ninguém? Aquela camisa que a gente mais gosta, que você não dá nem pro seu irmão. Sabe aquela? É pessoal, você não dá para ninguém, é só seu. Era isso que Deus queria para o seu povo. Uma espécie de exclusividade única. Só que ele usa um termo, ele não fala rei, ele não fala profeta, mas ele fala usando a figura do sacerdote. Ele vai falar assim, ó: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Quando eu falo sacerdote, o que vem na sua cabeça? Não é para você me responder, pensa você. Eu trouxe aqui algumas imagens, bota aí para mim. Que eu desconfio
que é o que você pensa sobre sacerdote. Cadê as imagens? É ao vivo, é assim mesmo. Continua pensando, sacerdote, o que vem na sua cabeça aí? Vai passando para mim. As mais antigas, isso. Tá meio zoado aí. Só tem essa aí das antigas, é? Tem uma outra mais antiga aí, tem? Não, não era. Pronto, essa dali. Essa e a outra, bota a outra pra mim. Tá difícil aí, bebê. A próxima. Não, a outra. Essa. Volta, isso. Quando eu falo sacerdote, isso vem à sua cabeça? Faz sentido essa imagem, sim ou não? Sacerdote. A anterior a essa é o desenho, esse aqui é mais real, né? Mas perceba que ele tem uma tábua no peito com 12 pedras, uma vestimenta diferente que não é comum a gente ver hoje. Isso aqui é o que nós chamaríamos de sacerdote. Bota a outra lá, já não está passando. O desenho daquela primeira imagem, isso aqui seria o que a gente conhece como sacerdote. E os próximos? Isso aqui lembra um sacerdote, gente? Não, né? Mas é porque eu pedi para o João separar uma figura de pastor. Essa foi a parada que ele achou. Aí ele me quebra, né? Mas tira esse negócio. Isso aqui lembra o sacerdote? Vocês lembram na época da eleição dele? É padre. É Kelson, é Kelmo? Kelmo. Padre Kelmo, candidato a presidente da República. Por pouco ele não ganhou do Bolsonaro, esse cara aqui. Foi um padre que estava no debate. Nós temos o atual Papa Francisco, argentino. Isso lembra? Comumente isso que é chamado de sacerdote. A Igreja Católica chama os seus líderes religiosos de sacerdote. E João botou um outro aqui. Vou matar João. Tira, esquece. Algumas figuras de pastores, né, que talvez venham à nossa cabeça como sacerdotes. A verdade é que os mais antigos, as imagens mais antigas, eram sacerdotes. E as mais modernas, as imagens mais modernas que nós mostramos, também são sacerdotes. Então, uns eram, outros também são. Mas, se você for no dicionário, o significado de sacerdote vai estar o seguinte: aquele que recebeu as ordens sacerdotais e que ministra os sacramentos da igreja. Ou seja, no dicionário está que quem ministra os sacramentos, por exemplo, para a Igreja Católica, quem ministra a Santa Ceia, chamada de Eucaristia, quem faz o batismo, quem celebra o casamento, quem é responsável pela liturgia de uma missa, ou nós, para quem canta no louvor, quem toca os instrumentos, quem lida com os sacramentos. A definição do dicionário é que essa pessoa é chamada de sacerdote. Está certo ou está errado? Eu não diria nem certo nem errado, eu diria que está incompleto. E eu queria complementar esse conteúdo para a gente hoje. Porque o que a gente ensinou por muitas das vezes foi que o sacerdote é aquele que traz a necessidade do povo para Deus, como eu falei no começo para você. É o intermediário. Mas, no fundo, a gente sempre pensou da seguinte forma: o padre é o sacerdote, o pastor é o sacerdote, o papa é o sacerdote. Eu te pergunto, você se vê como sacerdote? Sim ou não? Sendo bem honesto. Nós criamos
uma maneira de pensar que não foi dada por Deus, que dividiu as coisas. Quem está aqui em cima é mais santo de quem está aqui embaixo. Quem está aqui em cima sabe mais de quem está aqui embaixo. Quem está aqui em cima é mais preparado, santificado, o elogio que você quiser dar para quem está aqui embaixo. Quando no fundo, esse nunca foi o desejo original de Deus. Eu vou te mostrar um pouco mais à frente que Deus separa um homem como um sacerdote. Mas o desejo de Deus, isso nós lemos, Êxodo 19, verso 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Eu vou usar outros textos do Novo Testamento, eu vou usar outros exemplos de sacerdote. Mas Deus aqui chega para um homem falando assim: Moisés, fala para o povo que eu quero um povo de sacerdotes. Eu me pergunto onde foi que a gente se perdeu, que a gente selecionou alguns para serem sacerdotes. Deus não quis alguns. Deus não falou assim, ó, pega os que estudaram mais, pega os que sabem teologia, bota para ser sacerdote. Deus não falou isso. Deus não falou, pega os mais velhos. Não. Deus falou, eu quero um país inteiro, eu quero um povo inteiro que seja sacerdote. Então, não foi Deus que quis errado. Eu acredito que foi nós que entendemos o conceito errado. Nós que olhamos para o que Deus queria e aplicamos errado isso. Porque a gente fala assim, ser pastor é para poucos, ser padre é para poucos. E eu não estou falando aqui do título ministerial, estou falando da função sacerdotal. Deus foi muito claro, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Eu quero que uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro de sacerdotes para mim. Eu acho que a gente entendeu o conceito de sacerdote errado. Eu acho que a gente se esquivou de ser sacerdote e passou essa função para algumas pessoas. E hoje a gente espera que essas pessoas cumpram uma função sacerdotal. E a gente não, a gente é só um membro que vem para o culto, entrega uma oferta, canta uma canção, ouve uma palavra e volta para casa. Deus nunca quis isso de nós. Deus quis que todos, Deus quer que todos sejamos sacerdotes, melhor colocando. Então não é para poucos, é para todos. Não é para uma parcela de nós. Precisa nos incluir a todos nós. Amém? Repita comigo, Deus deseja que todos nós sejamos sacerdotes. Abre comigo, por gentileza, Êxodo capítulo 28, um pouco mais à frente. Deus institui o sacerdócio de maneira clara. Ele vai dizer assim, a partir de hoje vai começar o sacerdócio com uma pessoa, com alguém. Nós vamos ler 3 textos. Êxodo 28, verso 1, é o primeiro texto. Êxodo 28, verso 1 vai dizer assim, chame seu irmão Arão, separe-o dentre os israelitas, e também chame os seus filhos, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Cabia ao sacerdote, só o verso 1, isso. Bota a versão NVI, por favor. Isso, ela está melhor explicativa. Você sabe o que um sacerdote faz. Naquele tempo, eu te falei hoje várias coisas que um sacerdote faz hoje, mas naquele tempo, sacerdote sacrificava animal, sacerdote preparava incenso para o tabernáculo,
Sacerdote preparava pão. Sacerdote montava e desmontava a estrutura de culto, que era o tabernáculo de Moisés. Das muitas funções que um sacerdote fazia, em Êxodo 28 você tem Deus iniciando o sacerdócio. Mas, se você prestar atenção no texto, Deus vai falar assim, chame seu irmão Arão, Deus está falando com Moisés, e separe-o dentre os israelitas, e também aos seus filhos, ou seja, toda a sua família, para que, vai ser separado, mas separado para quê? Me sirvam como sacerdotes, para que sirvam a mim. Ou seja, o que Deus estava fazendo? O que Deus estava querendo? O que Deus estava dizendo? Separa Arão e a família dele. Eles têm muita coisa para fazer. Deus não chamou para ser à toa, mas é para me servir. Ou seja, é para lidar comigo, é para fazer para mim. É o desejo de Deus. Olha o capítulo 29, verso 1. Pula comigo um capítulo. O 29, primeiro. É o mesmo assunto. E o próximo texto também. Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava dizendo como era para ser feito a consagração daquele povo. Só que Deus reforça mais uma vez: sacerdote aqui não está sendo em primeiro lugar para servir ao povo. Em primeiro lugar, o que Deus está falando é para que me sirvam, sirvam a mim. Agora olha comigo, Êxodo capítulo 40, é o mesmo assunto, verso 12 até o verso 15. Vai dizer assim, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. Os 3 textos, Êxodo 28, Êxodo 29 e Êxodo 40, é o mesmo assunto. E é a mesma forma que Deus faz. Deus escolhe uma família, Deus separa um homem, dá para ele um ministério. E ele diz para aquela família, para aquele ministério, que era para ser da seguinte forma: vocês vão servir a mim primeiro. Então, entenda que sacerdote é aquele que é chamado para servir a Deus em primeiro lugar. Quando você pensa sacerdote, você vai ser tentado a achar que sacerdote é aquele que tem que fazer os ritos sagrados. É aquele que tem que cumprir as regras da convenção. É aquele que tem que cumprir as regras da denominação. O pastor é aquele que tem que fazer o casamento, é aquele que tem que fazer o batismo. São funções pastorais que eu tenho que fazer, por exemplo. Mas em primeiro lugar, qual é a minha função?
Antes de tudo isso, com o que eu devo me ocupar? Eu tenho que pregar aqui domingo após domingo. Eu tenho que durante a semana visitar vocês, aconselhar vocês. Eu tenho que liderar outras frentes de trabalho da igreja. Mas antes de tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? Porque às vezes a gente está muito ocupado com a função que me deram. Eu sou do louvor, então eu tenho que ensaiar, eu tenho que comprar um instrumento, eu tenho que estudar música. Porque eu sou músico, porque eu sou levita, porque eu sou do ministério de louvor. Sua primeira função, se você é do louvor, não é louvar. Sua primeira função, se você é pastor, não é pastorear, não é pregar. Pastor, eu não sou nadinha na igreja, eu sou mãe, o que eu faço? Minha primeira função é criar meus filhos? Também não. Sua primeira função como sacerdote é servir a Deus em primeiro lugar. Sua função é ocupar-se com Deus em primeiro lugar. Sua função é dedicar-se a Deus em primeiro lugar. É o que na teologia nós chamamos de sacerdócio universal. É independente do que nós temos que fazer, independente de onde nós temos que ir, Deus é a minha ocupação. A Deus eu me dedico primeiro. A Deus eu sirvo primeiro. Porque para isso eu fui feito. E esse é o desejo dele quando me fez. E eu ainda fico questionando como foi que a gente conseguiu se perder a ponto de querer fazer muita coisa para Deus, mas não ter Deus como nossa ocupação. É complicado essa palavra, mas você entende melhor o que eu quero dizer. Você consegue fazer de Deus a sua ocupação? Você consegue fazer de Deus o seu primeiro trabalho, o seu primeiro ofício? Que sacerdote é a pessoa, sacerdócio é o ofício de quem é sacerdote. Então, se Deus te fez para ser sacerdote, se Deus me fez para ser sacerdote, eu estou ocupado com Deus o suficiente a ponto de Ele cumprir dessa forma o desejo dele? Que tanto eu sou ocupado com Deus? Porque eu sei que tanto você é ocupado com o filho. Deus sabe o tanto que você é ocupado com o estudo, com o trabalho, com família. Todo mundo aqui trabalha, você tem um horário para entrar e um horário para sair. Mas que tanto você é ocupado com Deus? Que tanto você é dedicado a Deus? Essa é a pergunta da noite. E para deixar muito bem claro o nosso conceito, sacerdote e sacerdócio. Foi até João que me deu isso aqui. É como se a gente estivesse falando do pastor e do pastoreio. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a função que a pessoa tem que exercer. É como se estivesse falando do dançarino e da dança. Nós vamos falar mais de sacerdócio nos próximos dias. Mas a pergunta é: entendendo que é sacerdócio, não é o que o pastor tem que fazer ou o que o padre tem que fazer, não. É o que nós todos devemos fazer. Que tanto Deus é a nossa ocupação. Eu estava pensando ali embaixo, enquanto o louvor estava tocando. É como se, usando o exemplo da música, você tem as notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Notas musicais.
Como se quem tivesse criado a música fez as notas para que aquelas notas se transformassem em canções sobre aquela pessoa. Vamos supor, eu inventei a música. Então eu criei notas, e essas notas existem para formar canções que falem sobre mim. Você entendeu? Isso é sacerdócio. Deus nos fez para que em tudo que nós fomos fazer, Ele fosse o centro das atenções primeiro. Ele fosse o centro da fonte primeiro. Ele fosse o ponto de partida primeiro. Então, o sacerdócio não está ligado a uma tarefa ou a um lugar. O pastor e o pastoreio, o pastor e a pregação, uma pessoa e uma tarefa em um lugar. Sacerdócio é mais que isso. Sacerdócio está ligado a uma vida com Deus. Sacerdócio está além do que fazemos para Deus, e sim como nos relacionamos com Deus. Eu olho para a maneira como a gente vive hoje. E às vezes com tudo a gente faz da mesma forma. A gente tem entregado para Deus uma parte, que nem é a primeira, mas uma parte insignificante. Uma parte do dinheiro, uma parte do tempo, uma parte da profissão, uma parte dos relacionamentos, uma parte. Sendo que Deus não nos fez para isso. Deus sempre quis: vocês serão para mim um tesouro particular, uma nação de sacerdotes. Deus quis que todos nós nos voltássemos para Ele e a partir desse ponto vivêssemos a nossa vida. Te pergunto, Deus tem problema com os prazeres que nós temos? Os lícitos, tá? Por exemplo, comer é bom? Bom demais, gente. E crente come demais. Dormir é bom? Bom demais, gente. Viajar é bom? Deus tem problema com a gente viajar, cara? Deus tem problema da gente viajar? Nenhum. Deus não tem problema com os demais prazeres que nós temos. Deus tem problema em que outros prazeres sejam maiores do que o nosso prazer por ele. Olha o jardim do Éden, o que Deus fez? Deus não fez uma árvore para Adão comer. Deus fez muitas árvores. Falou assim, vocês podem comer de todas elas. Vocês podem comer de várias. Você tem várias formas de satisfazer na presença de Deus os prazeres que você tem. O problema é quando esses prazeres se tornam maiores que o nosso prazer por Deus. Eu não sei quem foi que cantou essa música, o autor dessa música, mas ele escreveu assim, faz-me morrer para as coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. A gente cantou uma das músicas no começo, sobre o desejo por Deus. Eu fico com a projeção agora, eu fico lendo o que a gente está cantando. Será que é verdade o que a gente está cantando? A gente canta assim, Senhor, eu te amo. Mais que o ouro, mais que a prata, mais que tudo, mais que a mim. Gente, olha o que a gente está cantando. A gente canta assim, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro,
Tão certo como amanhã que se levanta. Gente, se Deus está aqui, a gente não reage a Deus de maneira nenhuma. Vamos ficar de pé? O que Deus sempre quis foi uma nação de sacerdotes. Se a gente fosse traduzir isso com literalidade, é como se hoje, só para você entender, não é isso, mas é só para você entender. É como se Deus quisesse uma igreja de pastores. Se fosse fazer um paralelo mal explicado, seria isso. Deus nunca quis uma igreja com um pastor. Deus quis uma igreja com um coração pastoral. Deus nunca quis que um soubesse mais e falasse o que todos têm que fazer o tempo todo, toda hora. Deus nunca quis isso. Deus quis que um povo inteiro o conhecesse e nesse relacionamento você desenvolvesse toda a sua vida com Deus. Com Deus. Baixa a luz para mim, por favor. Nós vamos orar, o louvor vai cantar uma canção. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer sem canção hoje. Algo, só esse fundo tá bom, tá tranquilo. Vamos encerrar assim nossa reunião hoje. Eu não sei como foi a sua semana, eu sei como foi a minha. Não se distraia, a palavra não acabou. Mas vamos ser honestos, se nós fôssemos colocar percentuais, pensa assim, 100% é a sua vida. Quanto da sua vida você, em percentuais, você realmente atribuiria a Deus? Deus disse que eu fiz pensando em você, fiz pedindo para você, fiz falando com você, foi por você. Quanto da sua semana foi voltada para Deus nesse sentido? E quanto da sua semana foi voltada para você? Gente, como o tempo revela o nosso coração. Aquilo que nós gastamos mais tempo revela o nosso coração. Quanto tempo da sua semana você sentou com a palavra de Deus, honestamente, sem pressão, sem pressa, diz assim: Senhor, eu queria ouvir a sua palavra. Eu queria aprender. Tem tanta coisa ruim em mim, tem tanta coisa boa em ti. Vamos trocar? Me dá o que está bom, tira o que está ruim. Quanto tempo você gastou da sua semana? E eu não estou aqui para poder pagar de bonzão para você. Essa semana Deus me cobrou muito isso. Ele até você está mais em Instagram do que comigo. Você está mais na internet do que comigo. Eu falei assim: Deus, aí o Senhor me quebra. Justo na semana que eu tenho que falar de vida com Deus, de sacerdote, o puxão de orelha que eu pego de Deus é esse. Gente, a linha é muito fina entre viver uma vida voltada para Deus e uma vida sem Deus. Você pensa que é oposto, extremo? Não é. É muito fácil você ser pastor, você ser músico, você trabalhar e se perder. E parar de viver uma vida com Deus. E parar de fazer de Deus o centro da sua vida. Porque a gente vai tomando decisões, a gente vai fazendo compras, a gente vai fazendo mudanças, a gente vai fazendo investimentos, a gente vai
fazendo tudo, menos nos voltar para Deus como deveríamos voltar. Uma nação de sacerdotes é um povo que entendeu que ou a gente se volta para Deus, Deus, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer, ou nós vamos viver com os nossos ritos, com as nossas regrinhas, e Deus não quer essa vida para nós. Queria te convidar a curvar sua cabeça. Eu queria que nós orássemos sobre isso. Aumenta o fundo para mim, por favor. Você que está com sua esposa, ore com sua esposa. Se você tem um amigo próximo, convida ele para orar com você. Mas eu queria que a gente tivesse esse tempo de oração. E eu queria te estimular para que você exercesse sacerdócio junto com o seu irmão. Queria que você ajudasse o seu irmão a ir para Deus depois de ouvir uma palavra como essa. Ninguém fique sozinho, por favor. Jonathan está com o Rai ali. Se puder ficar de 3, está ótimo também, não tem nenhum problema. Mas ora pedindo isso para Deus. Deus, me ensina a ser um sacerdote seu. Me ensina a ir para você. Me ensina a querer você. Me ensina a desejar você. Porque se você não tiver desejo por Deus, você não vai ficar sem desejo. Você vai ter desejo por outras coisas que não são Deus. Isso é o que vai acontecer. Faz 5 aqui, ó, ora aqui, ó. Faz 5 aqui, ó. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos sobre isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa por delegar a tarefa do sacerdócio para outras pessoas, outros momentos, outras circunstâncias. Nos perdoa porque a gente quer uma oração do pastor, a gente quer uma palavra do pregador, quando deveríamos ir a Ti, Senhor. Nos perdoa por terceirizar a Sua presença. Nos perdoa, Senhor, por delegar a outros a nossa tarefa. O Senhor não se terceirizou por nós. O Senhor veio morrer por nós. O Senhor veio reatar o que foi rompido. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a sermos sacerdotes. A gente pensa que é tão místico, a gente pensa que é tão espiritual. A gente pensa que sacerdócio tem que saber tanta Bíblia. Sacerdócio é ir para você, Senhor. É desejar você como uma criança recém-nascida deseja a mãe. Nós clamamos por Ti, Senhor. Restaura no nosso coração o verdadeiro e genuíno desejo pela Sua presença. Nos faz entender que não precisamos de cultos para ter a Tua presença. Nós não precisamos de conferências para ter a Tua presença. Nós não precisamos de campanhas para ter a Tua presença. Somos todos sacerdotes, Senhor. Esse é o Teu desejo. Um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotisas, onde homens e mulheres conhecem a Ti. Onde homens e mulheres se ocupem contigo, Senhor. Onde nós podemos trabalhar, estudar, comer, plantar, colher, vestir, calçar, mas fazermos tudo isso partindo do ponto de que o Senhor nos deu tudo isso, de que o Senhor é a nossa fonte que provê tudo isso, de que o Senhor é a nossa cobertura espiritual,
O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Levanta uma igreja de sacerdotes, Senhor. Levanta famílias sacerdotais nessa casa, Senhor. Homens que amem as suas mulheres com santidade. Homens que exerçam nas suas casas altares a Ti, Senhor. Homens e mulheres devotos que criem filhos devotos a Ti. Deus, invade as nossas casas. Invade a nossa casa, invade o nosso quarto, invade a nossa cozinha, invade a nossa vida, Espírito Santo. Que possamos gastar mais tempo contigo, Senhor. Planta em nós, Senhor. Nós não conseguimos produzir isso. Nós te pedimos, planta em nós o verdadeiro anseio por Ti. Só o Senhor, Espírito Santo, pode fazer isso. Nós não vamos produzir fogo estranho, mas nós te pedimos, nos queima essa noite com um profundo amor por Ti, Senhor. Nós não queremos nada além de Ti. Primeiro você, Senhor. Primeiro sacerdote Teu. Primeiro está ocupado com as Tuas coisas, com as Tuas questões. O resto é resto, Senhor. Que essas verdades entrem no nosso coração, Espírito Santo. Tira o nosso sono, Senhor, para que possamos Te perseguir pelas madrugadas. Enquanto muitos dormem, faz o nosso coração velar por Ti. Faz o nosso anseio por Ti ser cada vez maior. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus.